Uai, vocês já estão aí? Então bora, vamos começar então. Turma, hoje a gente vai dar aí sequência à parte que nós trabalhamos aí com relação às doenças cardiovasculares. A gente vai ver um pouquinho mais aí do processo. Claro que aproveitando para dar continuidade ao que a gente começou a trabalhar com relação às artérias. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre as complicações que podem surgir nas artérias, as principais, tá? Em qualquer uma delas, com relação à aterosclerose, que é a formação, que é o acúmulo dessa placa de ateroma no conteúdo arterial. Tá? Logicamente que esse acúmulo ele vai se sucedendo, ele vai acontecendo aí ao longo dos anos. E também falamos sobre arteriosclerose, quando a artéria perde esse potencial de abertura, ela fica mais rígida, ela vai ficando mais fechada, mais compactada, o que vai aí reduzindo a luz. O que antes era um canal que dava para passar um fluxo muito grande de sangue, ela pode ir reduzindo, se estreitando, dificultando essa passagem sanguínea e comprometendo a circulação do membro. Hoje nós vamos dar continuidade à parte das complicações que surgem em possíveis alterações aí que acontecem nas coronárias. E não se esqueçam, coronárias são as artérias que estão aonde mesmo? Hum? Isso são as artérias que estão sobre o coração, que vão ser diretamente originárias aí no arco, no ramo ascendente da artéria aorta. O sangue vai sair diretamente pela artéria aorta e já tem os ramos das coronárias, direita e esquerda, que vão nutrir todo o músculo cardíaco. Essas alterações aí de aterosclerose, de arteriosclerose, podem trazer complicações severas para a nutrição do músculo cardíaco, miocárdio diretamente. Junto a isso, logicamente que a aula passada nós vimos sobre o colesterol, o HDL e o LDL. Então, hoje, nós prosseguimos com as chamadas síndromes coronarianas, que vão provocar aí dois probleminhas importantes, que vão provocar duas complicações interessantes para as questões de estudo e aprendizado. Então, continua comigo, fica comigo, vão estudar um pouquinho, pega seu material, lápis, caneta, vão anotar aí, porque isso é importante para você. Com relação aí às doenças do sistema cardiovascular, com relação aí às doenças coronarianas ou a síndrome coronariana, ou ainda insuficiência coronariana, são complicações que vão aí diminuir, que vão reduzir o fluxo de sangue para o miocárdio. E vão reduzir por quê? Porque acontece uma alteração, seja ela obstrutiva ou não, que pode acontecer um bloqueio parcial, um bloqueio total, na área que nutre o músculo cardíaco, na artéria que nutre o miocárdio, e o principal sintoma é dor no tórax. Essa dor no tórax, já deve ter sentido. Tudo que eu disser agora não quer dizer que você está morrendo. Na verdade, todo ser humano está morrendo a partir do momento que ele nasce, tá? Credo, esse filósofo. Não vai filosofar hoje, não. Nós vamos direto aí para a coronariana. Mas, sabe aquele momento assim, de vez em quando, sei lá, você dá aquela pontada no peito, assim, acabou. Pode ser aí uma alteraçãozinha coronariana. Pode ser um probleminha na coronária, então a gente tem que ficar de olho, tem que ficar esperto aí. A síndrome coronariana aguda é caracterizada aí, ela vai estar ligada a uma isquemia no miocárdio, a uma redução da quantidade de oxigênio para o músculo cardíaco. Não se esqueçam, o miocárdio é músculo, precisa de nutrientes e oxigênio para funcionar, e pode estar se desenvolvendo essa insuficiência no músculo, essa isquemia no miocárdio, essa dificuldade no funcionamento, na forma de angina, a dor, podendo ela ser estável ou até mesmo instável, e o infarto. Aí nós vamos ver detalhes sobre isso. A angina é causada por estreitamento das artérias, ou seja, as artérias vão ficar estreitas, vão ter aí a luz reduzida, que conduzem o sangue para o coração. E quais são essas artérias? São as coronárias. A limitação da irrigação de sangue, a diminuição do fluxo de sangue, reduz o suprimento de nutrientes e oxigênio para esse órgão, e a dor
É o primeiro e único sinal direto de que o coração está recebendo menos sangue do que ele precisa para trabalhar. Está tendo menos oxigênio do que ele necessita, está tendo menos nutriente do que ele precisa. Então já vem aquela dor forte para indicar, pô, tem uma coisa errada aí, filho, ó, acorda aí, dá seu jeito. Uma situação que está crítica, então conserta, corrige o seu momento de vida aí. Angina estável e angina instável. Basicamente, quando a gente fala de estável e instável, tem ligação com a questão de tempo. É uma síndrome que vai ter uma dor, um desconforto no tórax, na região do epigástrio. Epigástrio. Pega aqui assim, ó, área do externo, né? Você vem aqui no manúbrio, externo, corpo do externo. Aí você chega aqui embaixo assim, ó, apêndice tifoide, mais ou menos aqui assim. Então, epigástrio é essa parte onde está localizado o estômago. Pega lá assim, ó. Olha lá, pega bonitinho externo, aqui ó, a região do epigástrio. Essa área pode ter um desconforto, pode ter uma dor, mandíbula, na área do ombro, na área do dorso, membro superior, ou seja, nessa parte superior, tá, onde o coração, logicamente, que está no... não. Como é que chama o lugar onde está o coração? No tórax. Qual é o nome dessa área? Que? Tá. Susto. Isso, mediastino. Então, na área do mediastino, a dor, ela está presente nessa área, só que, devido à pouca presença de sensores para dor nessa área, então ela vai se ramificando. Na verdade, a dor, o problema é na área central, só que ele vai se ramificando para as outras áreas ao redor da região. Por isso que vai para a região do tórax, um pouco abaixo do epigástrio, na área de membro superior, área dorsal, na área da escápula, região cervical, área de mandíbula, porque são áreas que vão receber esse estímulo de dor. É desencadeada, ela acontece quando tem alguma atividade física ou até mesmo algum estresse emocional muito grande, né? Porque você aumenta a carga de adrenalina, faz vasoconstrição, olha que doideira. Você libera a adrenalina por causa do estresse, o nervosismo, aí ó, vasoconstrição, aumenta a pressão arterial. Se você já tem um probleminha lá de obstrução, você faz vasoconstrição, o fluxo sanguíneo continua. Aí que vem a dorzinha no coração. Você assim, pô, já diminuiu o fluxo de sangue, você quer mais ainda? Ou esforço físico, você vai fazer uma atividade. Dura aí de 30 segundos a 15 minutos e logicamente que ela diminui, ela reduz. Se tiver o repouso, relax, a pessoa relaxou. Ou o uso de alguma medicação, o uso de algum vasodilatador, aí vai dar uma reduzida. Logicamente que essas características elas não vão ter mudança significativa, tipo assim, durante 2 meses. É como se fosse um processo de uma dor crônica que vai acontecer no coração. É como se fosse um alerta. Ou eu vou morrer, ou eu vou infartar, ou eu vou parar. Ou eu tô trabalhando demais, eu tô cansado, tô me esforçando e não tá chegando para mim o que eu preciso. É o processo da angina estável. Agora, ocorre o processo da dor, tá? Que eu falei para vocês aonde que é. Instável é uma obstrução aguda de uma coronária com ou sem um infarto. A coronária obstruiu, declara dor instável, rápida. Pode ser um sintoma de dor, um desconforto no tórax, pode estar associado com a dispneia, náusea, sudorese, durando aí acima de 20 minutos, essa dor, essa sensação ruim. Logicamente que a gravidade dessa angina vai depender qual que é o percentual de obstrução. Obstruiu 10%, obstruiu 90% da artéria e principalmente qual é o calibre e onde está essa obstrução, em qual parte da artéria está essa obstrução. Se eu obstruir aqui no desenhozinho, aqui, ó, no finalzinho, compromete essa área pequenininha. Menos mal, é ruim, mas é menos mal. Agora, e se eu obstrui essa parte superior? Aí compromete toda essa área. Então, por isso que fala que depende do calibre e da importância da artéria. A complicação é a questão do infarto, que vai surgir. A complicação da angina é um infarto. Então, assim, se a artéria já está estreitada, se está chegando menos nutriente no músculo, a possibilidade é o infarto. E as complicações que podem surgir, outra é a morte súbita. O que a gente tem que falar com o paciente? Nossos cuidados, repouso e orientação. Tá? Troca ideia com o paciente, orienta o paciente e, claro, administra os medicamentos, estando no serviço ou orientando o paciente a fazer uso em casa. Turma,
Daqui a pouquinho a gente volta aí para conversar um pouquinho mais sobre essa complicação da angina, e aí eu detalho um pouquinho mais sobre a questão do infarto agudo do miocárdio. Abraço, não sai daí que eu já volto. Até!